Por medida de segurança, venho a todos vocês com um aviso prévio de spoiler. Nesse vídeo falarei de diversas obras sem pudor nenhum. Não há como fugir, engole o choro e faz o L. Amém. Ao ter acabado de terminar a terceira temporada de Twin Peaks, eu estava arrasado, me sentia incompleto e a obra não saía da minha cabeça. Talvez essa angústia tenha origem nessa minha nova mania de autocobrança de ter uma visão fixa sobre uma obra. Devido a essa nova mania, foi natural para mim não ter uma opinião completa e, ao invés disso, ter uma mistura de emoções complexas, quase sem ligação. Tanto que toda vez que eu ia falar com meus amigos sobre Twin Peaks, era sobre um aspecto totalmente diferente do outro. E eu ganhava perguntas como: mas que caralho, essa não é uma série de investigação, seu filho da puta? Isso não foi uma hipérbole. Logo corri para o YouTube à procura de algum vídeo que desse luz a essa estrada escura a qual eu me encontrava. Então eu cheguei nesse vídeo de 4 horas, e com certeza, uma das partes mais marcantes do vídeo foi o começo, devido ao fato do seu ecoar no meu subconsciente durante o passar daquelas benditas 4 horas. Estou falando do aviso feito pelo apresentador, que se tratava basicamente dele falando: sua experiência pode ser destruída pelo vídeo, pois Twin Peaks é sobre mistério e sobre interpretar e tentar descobrir sozinho o porquê dos uquês, blá blá blá. Para justificar suas afirmativas, o apresentador cita citações, olha só, do próprio David Lynch, o cabeça por trás de Twin Peaks, juntamente ao Mark Frost. David Lynch fala: as pistas estão todas lá para uma interpretação correta, e eu vou continuar dizendo que de várias formas essa é uma história bem simples, tem apenas algumas coisas que são confusas. Dito tudo isso, chego a vocês comprovando não só a fala do apresentador do vídeo, como do próprio diretor David Lynch. E para exemplificar, eu usarei o que hoje se tornou um dos meus filmes favoritos para toda a vida: Twin Peaks Fire Walk with Me. Cara, que nome gostoso de se falar, mano. Esse filme conta a história dos últimos dias de Laura Palmer, que começa a série já assassinada, pois o grande pontapé para o começo de Twin Peaks é justamente esse assassinato. A cena que quero falar em questão é a do jantar de Laura com sua família, onde Leland Palmer, pai de Laura Palmer obviamente, fala para Laura limpar as mãos sujas de terra. Tal fala foi dita de forma muito agressiva e, por conseguinte, eu nem cheguei a perceber a terra em suas mãos, pois estava ocupado vivenciando o ar ameaçador de Leland e a expressão exagerada de Laura, tão fora da realidade e por isso tão real. Estou falando sério, David Lynch acabou por representar perfeitamente os sentimentos internos das personagens neste pequeno momento. Laura Palmer é uma garota cheia de questões e a moça não lida bem com elas. Na verdade, Laura é muito perturbada graças à sua vida resumível a um conflito eterno. Um conflito que não era para ser ininterrupto, entretanto tornou-se nesse momento, sendo um jantar em família no meu subconsciente um símbolo de descanso, onde estou com pessoas que eu amo e por isso não preciso me preocupar com ser julgado ou alguma coisa assim. Lugar onde eu não preciso me esmagar com minha concepção de mim mesmo, de que sou eu ou isso ou aquilo. Mediante a minha perspectiva, todos os acontecimentos da cena acabaram por se tornar pessoal para mim. Então assistir o Leland nesse momento foi como se meu pai levantasse da mesa, fosse até mim, apontasse o dedo em minha direção só para falar todos os motivos pelo qual eu sou um fracasso, motivos ao qual tenho noção e já não tenho tanto controle sobre. Eu teria a mesma reação que Laura por dentro, e eu pensei tudo isso enquanto ela limpava a mão chorando. Pensei também em sua perspectiva, de como a frase "suas mãos estão sujas" parecia como se o Leland falasse o quão envergonhado está por ter uma filha prostituta, drogada, mentirosa e má influência para sua única amiga. Esse é um terror muito específico, o terror de seus pais saberem e pensarem que tu é um merda. Entretanto, na lore, a cena se define por outras configurações não tão interessantes. Na verdade, existe um anel oriundo da Terra, capaz de impedir a Laura de ser possuída pela entidade Bob. Essa entidade maligna estava dentro de Leland, e ela percebe a Terra na mão da Laura. E entende o fato como um signo dela estar se dirigindo a um caminho onde usaria o anel. Assim sendo, Bob seria obrigado a matá-la. Muito menos interessante, né? Bom, pessoalmente eu acho. E usando essa resposta concreta de muito sentido quando olhamos para a mitologia de Twin Peaks, podemos ver essa cena maluca só como os maneirismos de David Lynch ao qual ele faz em toda a sua produção. Até onde eu vi, né? Eu vi, sei lá, Twin Peaks e Eraserhead. Logo, a cena, cheia de significado na minha visão, morreu por lore.
E mesmo eu ainda sendo capaz de contar a vocês a minha interpretação, nunca irá sair da minha cabeça a verdade por trás dela. E o resultado de toda essa reflexão feita por causa dela foi chegar na seguinte pergunta: o que é uma boa interpretação? Sem definir muitos parâmetros, comecei a explorar esse questionamento, estabelecendo um conflito entre interpretação subjetiva contra interpretação objetiva, até onde a arte pode ser objetiva, é claro. O pai desse conflito continua sendo Twin Peaks, e não quero ninguém reclamando. Provavelmente esse vídeo será a última chance de falar sobre a obra, que é uma das minhas favoritas. A história começou com um relógio esquisito. Ele foi na mão do moleque e ele virou paralelepípedo. O paralelepípedo é a prova de necessidade sua prostituta. A série foi pensada por David Lynch como uma resposta a um gênero de série muito bem quisto na época, a série de investigação, onde todo episódio tinha um crime novo, havendo sua resolução no próprio episódio. David Lynch achava desumanizador para as vítimas esse sistema de tais séries, pois ninguém mais lembrava delas depois do mistério ser solucionado. A única coisa que importava era o prazer da conclusão, e isso banalizava a violência. Então o que David Lynch fez foi criar uma série envolto de uma questão: quem matou Laura Palmer? Olha, não sei dizer se Twin Peaks foi a primeira série a fazer um mistério contínuo e longevo, mas posso dizer que ela foi a primeira a cativar um enorme público, sendo líder de audiência na sua época porque todos estavam loucos pela resposta. Todavia, David Lynch concebeu a série para não ter a resposta. Quer dizer, não dar, ele tinha, mas não queria dar. Porque o que importava, na verdade, é como a morte da Laura Palmer afetava a cidade de Twin Peaks. E o que a sua morte dizia sobre essa pequena cidade. Sua morte mostrava um lado aparente impossível do ambiente e das personagens que moravam nele. Afinal de contas, como é possível uma cidade tão pacata ser o lar de um assassino? Bem, como fica claro durante a série, na verdade Twin Peaks é uma cidade cheia de segredos ocultos devido a seus moradores. Muito longe de serem caipiras, simpáticos e empáticos, não necessariamente por motivos místicos ou inerentemente criminosos. Não é que todos são bandidos ou duas caras. É que todos são pessoas, e como tal, suas vidas são complexas e recheadas de tons de cinza. E digo minhas afirmações pomposas sobre a série com toda a tranquilidade do mundo, pois a série no seu decorrer me justifica, mostrando esses aspectos com tanta importância que o primeiro ocorrido após o descobrimento do corpo de Laura Palmer por um pescador é uma cena de telefone sem fio da mãe de Laura Palmer, a Sarah Palmer, ligando de pessoa em pessoa para saber o que aconteceu com a filha. Mas por que fazer uma cena tão grande da mãe descobrindo algo que o telespectador já sabe? Os motivos são diversos, mas provavelmente fiquemos com a resposta. É importante nós sabermos como essa cidade funciona e é importante a reação da mãe de Laura. Tanto é que eu fiquei genuinamente triste e agoniado de ver a pobre mulher chegando aos poucos à conclusão que sua filha foi de balacobaco. Conclusão esta que ela chegou de forma tão natural que nem precisou ninguém falar diretamente a Sarah sobre a morte da filha, pra ela saber disso. Belíssima série, belíssima série. Enfim, houve um problema no passar dos episódios da série, pois série é a mídia mais merda para se fazer arte, ficando muito facilmente refém de seu sucesso. Dito isso, as pessoas começaram a cobrar por uma resposta. Queriam saber quem matou Laura Palmer. E no meio da segunda temporada, os caras meteram uma resolução, provando o ponto principal de David Lynch. Pois desde então, as pessoas começaram, na época pelo menos, a simplesmente não ligarem mais para Laura Palmer e começaram a cobrar um novo mistério, porque não estavam mais interessados na cidade, sem a porra do mistério de assassinato. Então o filme que conta os últimos dias de Laura Palmer foi extremamente criticado, pois o público não queria saber da história de alguém que já morreu. Eles queriam mais do mistério. Isso deixou David Lynch tão insatisfeito que ele caiu fora e só voltou nos últimos episódios para deixar bem claro uma coisa: Twin Peaks morreu! Agora, por que eu estou contando tudo isso? Simples, para falar que David Lynch estava certo. Tudo em Twin Peaks pode ser resumido a um comentário sobre a violência na televisão. A série nunca vai para além disso, e qualquer uma das milhares de interpretações possíveis sobre o passar dos episódios não diz exatamente sobre a obra, porque ela está sempre girando nesse simples eixo. Portanto, a terceira temporada, feita 25 anos depois, não fugiu muito disso, mas ela também veio com uma nova proposta: dar todas as respostas sobre Twin Peaks.
pois muita coisa estava aparentemente em aberto, assim como o final. Porém, a lição que fica nas respostas é como os fãs eram idiotas por não perceberem que tudo já tinha uma resposta nas 2 últimas temporadas, eu incluso. Pelo fato das respostas já estarem na série, a terceira temporada faz questão de fazer da forma mais satisfatória possível as teoricamente revelações da lore. Afinal de contas, o que você esperava? Receber a resposta é fácil, é medíocre. Na investigação existe o prazer. Um exemplo perfeito é a Rosa Azul. Dando um contexto de amigo, existe uma cena de Fire Walk With Me, onde 2 detetives, um veterano e outro novato, precisam decifrar a mímica dessa agente estranha. O veterano explica o significado de cada detalhe de sua mímica e da sua roupa e da sua bababá, menos o significado da Rosa Azul, pois ele disse que não pode falar, e só recebemos a resposta num dos últimos episódios da terceira temporada, feita 25 anos depois. Sabe qual era a resposta no final das contas? Eu vou te dar uns segundos para responder. Não antes de dar uma dica, a resposta vem de uma certa pergunta: o que é a Rosa Azul? A resposta é não natural. Não existem na natureza rosas azuis. Não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Logo, o caso em questão do filme tinha a ver com um caso sobrenatural ao qual o FBI estava investigando. E nós sabíamos que existia essa divisão responsável pelo sobrenatural. A resposta já estava lá. E quando a terceira temporada deu, eu só me senti um idiota e de repente a parte aparentemente mais idiota, a sitcom do Cooper autista, começou a ter mais valor na minha experiência, e não todo esse mistério. E não, a gente Cooper não tá autista e eu não tenho problema nenhum com autista. Vamos só continuar. Realmente, a terceira temporada inteira brinca com a vontade do telespectador por respostas, criando cenas na teoria inúteis, mas com uma atmosfera misteriosa que no final não tinha uma resposta na real. Porque nem ao menos havia uma pergunta, caralho. Isso faz a série ser só uma grande trollagem? Não mesmo, se fosse só isso, eu seria idiota, e eu não vejo coisas idiotas. A terceira temporada comenta Twin Peaks como obra, atualizando seus arquetipos e assim... ou arquétipos, né? Falar arquetipos ou arquétipos? São palavras diferentes. Ah, tanto faz, ela atualiza seus arquétipos e assim jogando na cara dos fãs antigos que o tempo passou, o mistério outrora tão importante já não é mais. Um bom exemplo é o último episódio que pega um desses arquétipos típicos do próprio Twin Peaks, o agente Cooper tomando café. Anyone for a warm-up? Oh, yeah, yes. you bet. Right over, Lucy. Damn good coffee. And hot. Que sempre era seguido de uma empolgação ou resposta energética, porque a série criou o café como um símbolo de combustível das ideias, mas no último episódio ele toma aí... Nada acontece, pois o Cooper agora está na vida real, a Laura Palmer agora está com o nome da sua atriz real. Quando Cooper volta para a casa de Laura Palmer, quem mora na casa é a pessoa que na vida real mora lá, porque é vida real. Tudo termina com o Cooper perguntando em que ano estamos, e tudo acaba com a Laura Palmer gritando... Minha conclusão é que o episódio final como um todo é feito para nós refletirmos toda a nossa jornada com Twin Peaks, para assim terminar a série com um tapa na nossa cara falando: acorda, Twin Peaks acabou, vive a sua vida, o tempo tá passando, maluco. Em que ano estamos? No presente do telespectador. Então aí está, esta é a resposta concreta tão desejada por mim sobre Twin Peaks, a série. Agora vem a grande pergunta: a série morreu? Twin Peaks não é mais a série ao qual eu assistia e refletia uma coisa diferente toda vez? De certa forma, sim. Se eu for assistir Twin Peaks mais uma vez, todas as minhas interpretações já estarão direcionadas, e isso tirou qualquer intimidade criada entre nós. Entretanto, a experiência do conhecimento foi espetacular para mim como um amante da arte e estética como um todo. O fazer artístico é um assunto de meu interesse, e entender um gênio como o David Lynch foi uma loucura. Tipo assim, é fácil ouvir alguém dizendo: tal pessoa é genial, tal obra é genial, mas entender o porquê disso é outra parada. Entender como o contexto afetou a obra, o porquê de cada escolha estética, entender como foi feito e como é a pessoa por detrás de tudo, me fez bem, pois entender uma obra verdadeiramente da forma mais objetiva possível é uma missão somente para aqueles que querem entender o fazer artístico, na minha opinião. Então entendo o David Lynch não querer dar uma resposta concreta. Como artista, ele quer passar sensações ao telespectador, não fazer ele ficar pensando como de forma engenhosa toda a mensagem sobre televisão se encaixa com a linguagem feita por ele na
série. Tendo falado tanto sobre, já deve ter ficado claro que, consequentemente, para vocês terem uma boa interpretação, não é necessário todo esse aprofundamento. Um ótimo exemplo é a minha série de análise sobre Bakemonogatari. Muitos elogiaram minha análise e agradeço muito de antemão, porém nenhum percebeu, até onde eu sei, a minha auto-inserção nelas. Eu usei o anime para comentar assuntos a qual normalmente eu não falaria, pois não gosto de falar de minha vida pessoal. Portanto, eu deixei tudo em subtexto, usando as personagens de pretexto. Então, ao mesmo tempo, eu comento a idolatria da Câmbaro com a Seiji Ogahara, eu falo dos sentimentos que eu tive quando fiz o mesmo com uma paixão que eu tive aí que deu muito errado na vida da minha. Então, ainda que essas sejam minhas análises mais completas, ainda assim eu não falo o que é Bakemonogatari. Eu falo o que é Bakemonogatari pra mim. Eu sei, parece ser uma perspectiva óbvia a se fazer, mas na minha experiência no YouTube eu vi muito vídeo mais sério, onde esse vídeo sério se resumia em falar o que é obra para um todo ou como um todo, sabe? E no final o vídeo seria 1000 vezes melhores se a pessoa simplesmente falasse a sua experiência com a obra, caramba. Pois para fazer o vídeo mais objetivo é preciso uma pesquisa do caralho e entendimento o suficiente para revelar a obra ao público, mas isso é extremamente difícil e não deveria ser tão buscado como a única forma certa de se interpretar uma obra. Afinal, muito do genial em Twin Peaks, tão alarmado pela minha pessoa, no final do dia são só ferramentas para passar o sentimento, e não ter as respostas concretas não faz sua interpretação ser pior, até ajuda em obras mais fora da casinha, como as produções de David Lane. Pois no final do dia, o texto em ação é discurso, sua interpretação sobre o texto e tal exercício de interpretar é natural. Então, quando eu falo o discurso é um texto em ação, não quer dizer que o discurso é uma resposta concreta, e sim uma interpretação. Mas o que é uma boa interpretação, então, caralho? Miles, o seu pai precisa morrer. O seu pai precisa morrer para eu comer sua mãe, Miles. É um evento canônico. O seu pai precisa morrer para eu comer sua mãe, Miles. É mentira! Eu não tô mentindo, Miles. Eu vou comer sua... Neon Genesis Evangelion é um anime de ficção científica e drama, muito focado na psique das personagens, e a produção teve problemas de orçamento, e sendo assim, os últimos episódios acabaram por serem mais experimentais e abstratos de bibibibobobó, não mostraram de fato o final, pois focaram no psicológico das personagens, então tudo é monólogo e diálogo nos 2 últimos episódios. Muita gente não entendeu a decisão ou aquilo dito, e eu me incluo nessa na primeira vez que eu assisti. Então criou-se uma noção de incompletude sobre esses episódios, que hoje em dia, sinceramente, nem deve ser mais de tanta gente que já falou isso que eu falei, mas a questão é, muito provavelmente pelas mesmas pessoas que não entenderam, falo provavelmente, pois eu mesmo já compreendia como um final, mesmo não entendendo nada, mas isso não importa, muitas pessoas pressionaram o Hideaki Anno no ano de lançamento do anime de Evangelion a fazer de fato um final. Então veio The End of Evangelion, e muitos ainda não entenderam o final. Então, do que adiantou mostrar o terceiro impacto? Os 2 últimos episódios da série aconteceu exatamente o terceiro impacto, e o resultado foi o mesmo. Quem foram os únicos que apareceram se aceitando como indivíduos através de um monólogo? O Shinji e a Asuka, e eles são os 2 sobreviventes dos 2 últimos finais, sendo provavelmente os únicos que não viraram suco de laranja ou única consciência decorrida do terceiro impacto. O resultado já esperado para quem já estava prestando atenção. Logo, qualquer mudança de direção seria um artifício do roteiro, ao qual estava mais preocupado em explorar o psicológico dos personagens. Então, naturalmente, o terceiro impacto aconteceu. Seguindo o raciocínio, podemos perceber que Evangelion é o exemplo perfeito que os artifícios do roteiro não são necessários para entender uma obra e assim interpretá-la bem. Chegando em tal reflexão, começa a ficar claro qual é a minha visão sobre interpretação, eu espero. É quando nós conseguimos falar de forma mais consciente os sentimentos a qual a obra quer tentar nos passar. E nesse vídeo especificamente são obras narrativas. E dá até pra fazer uma anedota com tais reflexões, sabe? Tipo assim, não adianta você saber quais foram as ferramentas usadas para construir um carro, também não adianta você vê-lo sendo feito na sua frente. Isso não vai fazer você entender como caralhos o carro anda, caso você não tenha um conhecimento prévio sobre carros, para tirar algo de qualquer um desses processos mencionados por mim. E ficou claro o que quer dizer, né? Não adianta você querer gostar e ter uma boa... e tentar ter uma boa
compreensão ou interpretação sobre Evangelion sem entender o prazer de ver um psicológico quebrado sendo bem trabalhado durante a narrativa. Caso você não tenha essa predisposição e não consegue entender esse prazer, a única forma de ganhar uma interpretação melhor é experimentando outras obras do tipo, até se acostumar. E nem falo de ir para as mais fáceis, eu gosto de ler, mas não tenho costume, então quando fui ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, eu não tive uma boa experiência. Tinha dificuldade para ler, logo dificuldade para entender, e minha interpretação sobre essa obra tão complexa é pífia, mas eu não parei de ler por causa disso, ou tentei colocar a culpa na obra. Eu comecei a ler mais livros brasileiros, Canaã, várias histórias do Machado de Assis, Macunaíma, e hoje já estou acostumado bastante para ler o Guarani de José de Alencar como se fosse Harry Potter, de forma rápida e dinâmica, porque além de me acostumar, eu comecei aos poucos a entender o prazer que essas obras podem me passar. Logo comecei a naturalmente sentir suas mensagens, e hoje eu tenho uma opinião mais formada dos primeiros 2 capítulos de Guarani do que eu tenho sobre o livro inteiro de Brás Cubas, pois eu não estava mais tentando entender e se sentir. Mas como eu disse, no final do dia nem importa muito como o carro anda, você sabe que ele anda, e colocando o ato de dirigir como o exercício de interpretar, os dois vêm de conhecimentos para além da produção do produto, sabe? E acabei falando que arte é produto na minha analogia, espero não ter chateado ninguém. Agora concentre-se nessa resolução. Essa é mais uma forma de interpretar. Uma pessoa que só aceita que o carro anda e o dirige, e uma pessoa que entende como toda a sua composição funciona e dirige, os dois dirigem do mesmo jeito, mas os dois têm formas diferentes de o fazer, como existem formas diferentes de interpretar. Então essa de interpretação por conhecimento artístico é só outra forma de interpretar que ajuda em obras mais complexas. E legal tudo isso, mas existir formas diferentes de interpretar uma obra ainda não é uma resposta, então não estou satisfeito. Logo, o que é uma interpretação boa? You keep saying I have no bitches, but where are yours? Where are they? I don't see them! Era domingo e me deu vontade de assistir um filme no qual há tempo eu namorava de longe. Era ele Nosferatu, filme com 100 anos e extremamente importante para o cinema. Eu estava com sono no dia, o céu estava cinza, mas não chovia. O vento passava pela janela do corredor e ia direto em mim. Passava pela janela do meu quarto, criando assim um fluxo de ar muito relaxante. Meu cachorro estava encolhido num lenço com os olhos bem fechadinhos. Vendo o filme, eu tive uma sensação estranha. Muitas vezes, quando eu me desafio a assistir um clássico, eu sinto uma vontade de dormir e quase durmo, ou acabo me distraindo. Mas não foi assim com esse filme. Eu estava completamente focado e eu sentia um peso nos meus olhos, típico de uma pessoa cansada. Porém, ele só ficava meio fechado. Eu nunca chegava a dormir, mas eu nunca chegava a ficar 100% acordado. Então eu me sentia num transe. Era como se eu estivesse hipnotizado pelo filme. Justamente num filme com uma criatura hipnotizante em essência. E aqui comento a vocês a importância que um ambiente pode ter na sua interpretação. Uma conclusão que tu pode chegar naturalmente, tendo em vista o clima criado pelo próprio cinema. Não é coincidência a luz desligada, dito isso, eu nunca poderia vir a todos dizer como O Chamado é um filme de terror que passa bem o seu terror de forma verossímil, se não fosse o fato de eu ter a experiência de estar assistindo o filme com um amigo, e no dia que a gente estava assistindo, toca o telefone no meio do filme e a gente gritou feito duas maricas. Então, quando eu comento o filme americano do Chamado, faz um bom trabalho de criar um misticismo nessa pequena mecânica da nossa realidade, o simples tocar do telefone. Quando eu digo isso de forma eficiente, essa frase pomposa que eu poderia ornar de diversas formas, ela só é possível por causa de uma cena da vida real ridícula de dois amigos vendo um filme e ficando com muito medo. Então, quando eu falo interpretação é você falar de forma consciente os sentimentos passados pelo filme, não é algo enfadonho como pode parecer numa pequena olhada, mas enfim, o que é uma boa interpretação? First of all, your Jordans are completely fake. Second, you raise your chin, you have absolutely no maidens. And finally, you, my friend, haven't even thought about buying Spotify Premium.
break from the... Para os acadêmicos que estão assistindo o vídeo, eu não tô falando da dicotomia sausuriana, diacronia e sincronia, hein? Ah, não, eu só tô falando de sincronização, tá? Para, hein, gente? Qual que é a chance de um acadêmico estar assistindo meu vídeo, sei lá? Sem querer subestimar vocês, meus inscritos, né? Deve ter um Superman aqui, eu amo vocês. Donnie Darko é meu filme favorito de todos os tempos porque eu simplesmente me conectei com ele como nenhum outro. Na época eu estava sentindo uma melancolia dia após dia e aos poucos isso começou a afetar a forma que eu enxergava o mundo. Eu não conseguia dar valor mais pra nada, então quando coloquei o filme no meu computador para assistir, tendo em vista a minha falta de atenção já comentada antes, fundida com a falta de valor que eu enxergava ao mundo, logo eu não ligava ou me importava com qualquer porra. Isso me fez esperar uma experiência risória, mesmo antes de começar o filme. Porém, a obra representou de forma sublime exatamente esse sentimento, a melancolia. Logo, o filme conhecido como confuso e sem sentido, o bastante para fazer o Azaghal do Jovem Nerd falar que nada entendeu, para mim foi um passeio no parque, e eu entendi todos os seus conceitos de primeira. Mas eu não estou aqui para dizer que eu sou mais inteligente que o Azaghal, eu nem ao menos acredito nisso. Meu objetivo é contar como Donnie Darko mudou minha forma de ver o mundo e a mim mesmo. Tudo porque ele representou tão bem a melancolia que fez eu a enfrentar de frente, e por isso eu digo interpretação sincrônica, pois eu posso te fazer todo um texto sobre por que Donnie Darko é bom, sem necessariamente comentá-lo como filme, e sim experiência. Essa interpretação sincrônica pode vir das maneiras mais diversas. Lembro de assistir Roma na Netflix como se fosse uma tortura. Eu estava odiando o filme, mas eu chorei na cena da praia e graças a isso minha interpretação hoje sobre a obra não se resume ao reiterismo barato de alguém sem paciência para filmes lentos. Tudo porque eu me identifiquei com a família. Então você pode se sincronizar com a obra tendo passado pelo que os personagens passaram, ou no caso de Roma, pra mim, reconhecer o sentimento ali passado, nem que seja em apenas uma cena. Acho que com tudo isso deixei claro o que é uma boa interpretação, não é? A boa interpretação é aquela onde você tem o auxílio para sentir a mensagem do filme, seja conhecimento artístico, o ambiente ou simplesmente ter passado por algo parecido. O auxílio concreto que ajuda a justificar a sua subjetiva interpretação e já faz dela interessante de ser ouvida. É a melhor forma de se interpretar arte pra mim até então. E tendo em vista que vejo a arte como um meio que estimula a imaginação e estimula nossos sentimentos, estímulos esses que somos bombardeados o tempo todo por eles no dia a dia, faz com que treinar essa minha capacidade interpretativa da arte tenha me dado uma boa capacidade de encarar a vida. Me fez sentir-me um cidadão mais adequado, digamos assim, mais consciente com certeza, e eu gosto disso. Mas sei lá, né, caso você tenha uma opinião diferente, os comentários estão aí embaixo. Esse vídeo foi uma reflexão bem pessoal, então é natural alguém discordar ou simplesmente continuar a reflexão. Caso tenha sido interessante o suficiente para você ficar aqui até o final, né? Eu fico feliz. E eu aproveito para pedir um like e para você se inscrever e tenha uma boa tarde, dia, noite, é os guri, né?